Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém? Amém. Não vou estender muito a oração para que a gente possa meditar um pouco e depois a gente ter uma espiritualidade mais profunda com a Santa Cruz. Você que trouxe as Sagradas Escrituras, pega comigo em Lamentações capítulo 1. Tem na Bíblia sim, pode procurar. Depois de Jeremias, Lamentações capítulo 1. O tema dessa pregação é: quão grande foi a dor de nosso Senhor em sua paixão. Quão grande foi a dor de nosso Senhor em sua paixão. Vamos entrar neste mistério da dor de nosso Senhor Jesus Cristo na paixão. Uma dor que não foi só física, mas também foi da sua alma. E para ter uma perícole bíblica, vamos pegar Lamentações 1. Irmão Trovão que gosta de usar essa palavra, perícole. Lamentações 1, versículo 12. Quem achou, diga achei. 1110 na Bíblia Média. 1110. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruch. Lamentações 1. Opa. Né, Isaac? De José. Mil cento e nove. Não, 1110 mesmo. Achou, Dani? Amém? Amém? Amém, Regi? Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta, a mim que o Senhor feriu no dia de sua ardente cólera. Palavra do Senhor. Então, como eu disse, o tema dessa pregação é quão grande foi a dor de nosso Senhor. A dor de Cristo não foi só no físico, nos 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato, mas também foi na sua alma. Então a primeira causa da sua dor é o fragmento do seu corpo. Porque além dele passar uma noite em claro, porque quando Jesus é preso, o que nós precisamos entender? Quinta-feira Santa ele vai lá, celebra a Páscoa, ele sai em caminho para o Horto das Oliveiras, e a palavra diz que eles saem cantando os salmos. Nesse caminho eles estão cantando, eles estão em festa. Só que entrando no Horto das Oliveiras, Jesus convida Pedro, Tiago e João para vigiar com ele. E eles não suportam ali, mas Jesus está acordado vigiando. A tradição da igreja, o catecismo da igreja, a doutrina da igreja fala para nós que Jesus Cristo ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso daqui, cara, é um debate tão grande na igreja que até hoje os protestantes não acreditam nisso. Quando o evangélico fala que Nossa Senhora não é mãe de Deus, o argumento que ele tem para defender isso é que essa parte humana aqui, ele não consegue ter a concepção que está unido a divindade e a unidade e a divindade e a humanidade de Jesus. Então ele fala assim: não, Nossa Senhora não é, ela é mãe somente dessa parte aqui, mas é uma só pessoa com 2 naturezas. É isso, Danilo? Um filho de São Tomás de Aquino. Peguei de São Tomás essa meditação aqui. Uma só pessoa, não divide isso daqui, mas tem 2 naturezas, uma divina e uma humana. E essa natureza humana sentiu cansaço físico, sentiu sono, foi atormentada e ainda mais. Para a gente entender a dor de Cristo, a gente precisa fazer um esforço intelectual. Presta atenção. É diferente a dor no corpo de uma criança recém-nascida de um adulto? Sim ou não? Sim, você pegar o mesmo prego ali e colocar na mão do Diego e colocar na mão do Isaac, mas
de uma maneira ainda mais, assim, para a gente conseguir entender o que era o corpo de Jesus, por causa dessa pureza da criança, não só da força, mas a pureza, a santidade. Jesus Cristo, ele é formado pelo corpo, ele é concebido de uma forma miraculosa, milagrosa, é o Espírito que forma ele, e a alma dele também. A alma nossa é nosso intelecto, a nossa razão. Por isso que a depressão, ela é uma doença da alma, é uma tristeza profunda. Quando Jesus, ele é levado a um extremo de dor física, não pense que é igual a nossa, porque o pecado também influencia no nosso corpo. Por isso que Romanos 8:26 fala que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque um filho de Deus, quem que é o filho de Deus? É Cristo. Mas quem que é o filho de Deus na terra? São os santos. Então, quando a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, está falando dos santos. Por isso que você pega um relato de São Francisco de Assis, eu li ontem isso. Ele vai para uma cidade e tem um lobo lá que está... A gente vê muita... Agora, você não vê essa imagem aqui de São Francisco com a caveira, mas se você for lá em Assis, está essa imagem aqui. Geralmente está ele com lobo, né? Com cachorro, com passarinho, Mas o que esse lobo fazia? Ele, além de matar os animais daquela região, ele estava matando os homens. Então o povo estava tudo... Só saía armado e tudo com medo. Quando São Francisco vai para aquele lugar, ele convida um frei para ir com ele, e ele tinha uma confiança tão grande em Deus que ele não leva arma nenhuma, porque ele sabia que a arma que ele tinha era uma arma sobrenatural. E quando ele chega diante do lobo, e o lobo vem para pegar ele, isso está nas crônicas franciscanas, ele faz o sinal da cruz, e o lobo fecha a boca, e ele começa a pregar para o lobo o mal que ele estava fazendo, que ele tinha que reparar aquilo, que ele ia levar o lobo para pedir, não é pedir perdão que ele fala, para fazer um pacto com aquela população pelo mal que ele tinha feito. E ele pega na pata do lobo, o lobo cumprimenta ele fala, vamos fazer um compromisso de fiança aqui. E aí ele leva o povo, imagina ele chegando com esse animal, o burburinho que não deu na cidade. Então todo mundo se reuniu lá, e ele começa a falar para o povo que aquele lobo não ia mais fazer isso, contanto que eles alimentassem o lobo, que eles não, que eles provessem aquilo que era necessário para a alimentação dele. Onde eu quero chegar com isso? Você pega esses homens, São Brás, mesma coisa, os padres do deserto, mesma coisa, eles chegaram a uma santidade, aquilo que Adão viveu. Lembra de Adão, que os animais não eram revoltados? Isso foi consequência do pecado. Alguns homens conseguiram chegar. Então quando Romanos 8 fala que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, é porque a natureza respeita a palavra de um homem de Deus. A natureza se torna mansa. Esses dias, quem estava aqui que falou para nós lá do senhorzinho que foi descer da Kombi lá e pediu para parar de chover para ele entrar? Ele tinha vindo, foi Lucianinho da Imaculada, né? Acho que foi do vô dele, que chegaram o vô dele era muito santo, tinha o dom de rezar por milagres, e eles saíram fazer missão numa casa, igual o pessoal do Rosário aqui. Foram rezar numa casa, o demônio pegou a pessoa lá, o cara... E aí para voltar, aquela chuva malhando, ele olhou para cima antes de descer da Kombi e falou, Jesus, por favor, para essa chuva só para mim chegar até a minha casa. E Deus segurou a chuva. Só que daí foi o coordenador do grupo lá, o Dionei, né? O Abba Dionei. Então os caras falaram, vamos Dionei, fala para a chuva parar aí também, vamos ver se você tem esse calibre que o seu Aparecido tem. Ele falou, não tem esse calibre, porque era um velho que só ficava em oração. Então, meu irmão, eu acho que em Urail, você falava de um caso desse, né? Não, Pestana. Pestana, conheceu o Pestana? É o Maurício. Maurício? O que aconteceu? Ele foi rezar numa casa lá, disse que o povo estava incrédulo, Deus falou no coração dele, esse povo não está acreditando em nada que está falando. Teve uma manifestação, né? Daí disse que ele pediu, se é Deus que está falando com vocês aqui, que cai um trovão aqui agora, e disse que estava um sol de rachar, ele troquejou, cara. Beijou, fez um um monte de coisa lá. Então são coisas profundas. Agora imagina Deus. A pele, o corpo dele é dilacerado, ele está num cansaço extremo de uma vigília, voltando para a agonia, ele está num cansaço extremo de uma noite sem dormir,
Quem gosta de acordar no meio da noite aí? Cara, ninguém gosta. Nós já estamos acostumados com as crianças, né? Hoje eu dormi que eu tô. Ontem a Clara acordou, já no meu horário, 4 horas, queria brincar. E a Thaís morta lá, eu falei, meu Deus do céu, já vou subir, vou ficar com a Clara brincando um pouco. Hoje o Bernardo, mesma coisa, o Bernardo é do normal, ele ir no meio da noite. Aí eu fui dormir, levar ele para a cama dele ali, né? Ficar um pouquinho com ele, a hora que eu vi, já estava no meu horário de subir, o celular já estava lá, já perdi meu horário. Ninguém gosta de se acordar no meio da noite. Mas qual que é o detalhe aqui? Os soldados foram acordados no meio da noite. Eles estavam dormindo, meu irmão, eles não foram passivos. Não era esse tipo aqui, físico. Era do Odair pra cima, era nego. Os caras foi com raiva, meu irmão. Aquilo que passa na cena da paixão de Cristo é nada. Eu já preguei aqui uma vez sobre as 11 dores ocultas de nosso Senhor, que foi revelada, e fala desses homens que pegavam o corpo de Jesus numa fossa e arrastava no meio daquela sujeiraiada, ficava tirando a barba de Cristo, pegando agulha, queimando o corpo de Cristo, a pele de Cristo. Eles brincaram com Jesus porque eles estavam com muita raiva de ter sido acordado. O corpo de Jesus. E por que ele sofreu no corpo dele? Para reparar o meu pecado e o teu pecado no corpo, na visão. Para nós homens está muito difícil ser santo, hein, cara? Rapaz do céu, no calor, então misericórdia. Se o cara não for muito louco, para ter uma pureza no olhar hoje é impossível. Por isso que as mulheres têm que tomar consciência e reparar. Eu estava esperando o pessoal ali no panorama, né? Tem uma benção que sempre atrasa. E eu falei, eu vou no banheiro rapidinho. Rapaz, eu vi uma satanete passando ali com as barrigas de fora, com as tetas de fora, tomara que saia. As satanetes não tem medo de passar frio no frio, elas estão peladas na rua. Agora as mulheres de Deus têm que ter a honra nesse tempo difícil, porque não é só uma questão de modéstia, mas é também uma questão de caridade com nós homens e de reparação. Porque você imagina o seguinte: quando eu ia nas baladas, e eu lembro que a mulherada falava, até elas tiravam o sapato alto, porque elas não aguentavam de dor. De dor aonde? Mas ficava, meu irmão, a madrugada inteira empinada. Aí vem para Deus, você vai ter que reparar isso. Como eu vou ter que reparar? Olha o preço alto que a pessoa... Se falar assim, ó, vamos ficar a quaresma inteira andando com um negócio, essa pessoa não faz isso. Mas para o mundo, para as coisas da terra. Por isso que essa violência que a gente tem lá... Eu vi uma frase... Porque o pessoal pega a família de Santa Terezinha, né? Que tem um filho de Santa Terezinha aqui. E como se Santa Terezinha, como se o casal ali fosse tipo assim, light. Irmão, vocês acham que a gente é radical? Vocês não leram a história ainda de família santa, o que esse pessoal fez para ganhar o céu. A mãe de Santa Terezinha, as Teresianas tá aí, depois eu ouvi isso, um pregador falando. Ela chegou para uma mulher, para uma mãe, e falou que ela não queria que as filhas dela andassem com as filhas dela, por causa do linguajar daquelas meninas. Aí a mulher falou assim: mas você está julgando minhas filhas então? Você está falando que as suas filhas são melhor que a minha? Ela falou assim: eu não estou falando que as minhas filhas são melhor que as tuas, mas que se elas andar com as tuas, elas vão ficar pior do que elas já são. Cara, os caras não tinham respeito humano. Eles não tinham. Quando eu olho um negócio desse, eu lembro de eu chegando em casa vendo minhas crianças assistindo Power Ranger. Eu lembro das minhas crianças, eu chegando em casa vendo eles vendo Era Uma Vez. Aí eu chego lá, sempre tem alguma coisa de magia, mas não adianta falar. Você imagina quando a gente tiver... A gente não, vou pegar pra mim aqui, porque eu sei que a chapa vai esquentar no meu juízo. Não é brincadeira. Quando você medita a paixão de Cristo, por que Jesus passou isso daqui na carne dele? E aí a gente olha para a disposição que a gente tinha lá fora. Hoje o pessoal toma, né? Paga caro para ficar magro, para ficar forte, paga um risco de saúde, porque não sabe se presta, se não presta aquela medicação, mas tá lá por causa de um sonho. Talvez para as gordinhas é um sonho ficar magra, né? Para os gordinhos também, ó. É um sonho, ó. Os magrelos é ficar forte.
Mas a pessoa, ela arrisca a saúde, a vida dela, para quê? Por causa de algo que promete uma resposta estética momentânea. Hoje nós estamos aqui entre amigos, então a gente pode rasgar o verbo aqui, né? Que hoje só veio a galera que quer o céu, meu irmão. A galera que está pensando aqui, mas hoje nós podemos fazer igual Jesus quando ele sobe no Sermão da Montanha e está só os 12. Ele começa assim, Mateus 5,17, se eu não me engano foi a leitura de hoje. De ontem, eu não vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei, o que vocês receberam até agora foi bom, mas eu vim levar a perfeição. Aí fala assim, né? Aquele que denegrir o menor desse pecado. Até eu meditava isso ontem, quem acompanha as meditações aqui. Parece que assim, a gente pode pecar quando ele fala isso. Aquele que denegrir o menor pecado desse daqui vai ser o menor no reino de Deus. Ele está falando das bem-aventuranças, ele não está falando dos 10 mandamentos. Ele está falando desse novo ensino que ele vai trazer. Pega lá Mateus 5 para você entender o que ele está falando, que tipo de perfeição que é essa, que não é necessário para se salvar. Se salvar é viver os mandamentos, mas ser santo sem passar pelo purgatório. Mateus 5, no 17 ele fala isso. No 21 ele vai explicar a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Esse é o menor mandamento. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Beleza, não entendi nada, Guilherme. É que nem os caras na quaresma, fala do jejum, mas não fala como que o povo... Fala do jejum, da esmola e da caridade, mas como que jejua? Então o povo vai lá 50 anos na quaresma e não começa um jejum. Aí ele vai explicar que parada que é essa de ter um coração de pobre. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Ele vai ligar com o Antigo Testamento, ó. Mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, ó o menor mandamento aqui, ó. Todo aquele que se irá contra o seu irmão, leia isso, tem coragem de ler? Todo aquele, vamos, junto comigo, se compromete. Todo aquele que se irá contra seu irmão, será castigado pelo juízo. E aquele que lhe disser a seu irmão, raca, a tradução certa é essa. Algumas Bíblias, a minha já não tá essa daí, raca. É só as Bíblias mais antigas da Ave Maria. A tua tá raca? Levanta ela, Maria, para eu ver. Olha lá, tá até só ela e o raca. A tradução certa seria essa, raca. Por quê? Porque Santo Agostinho vai procurar o que significa esse raca. O que seria esse raca? Seria uma interjeição. Tipo assim, igual eu hoje perdi as paciências, meti tempo soco no Rafael. A raca, quando a pessoa te tira do sério, primeiro é a ira tá aqui, vê aquele furacão, aquele vulcão, a pessoa abafou, mas a ira estava aqui. Jesus falou, não quero nem que você sinta essa ira. Segundo, uma interjeição, vê aquela vontade, você fala assim, mas você não faz nada, você não xingou, você não falou palavrão, você não mandou uma pessoa ir para o inferno, você não chamou ela de nada, mas você deu um grito. O raca significa isso, é uma interjeição. E a terceira, será castigado pelo grande conselho, e aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da hiena, que seria uma agressão verbal. É desse menor mandamento que ele está falando aqui, ó. Perfeição é outra conversa, gente. Ser santo é outra conversa. Vivendo isso daqui, a pessoa ainda não é santa. Ela tem estrutura para começar um caminho de santidade. Por isso que eu falo que nós somos tudo principiante. Nós estamos aqui lutando para entrar no castelo. Nós estamos aqui com os jacaré lutando para entrar nesse castelo. Onde eu queria chegar com isso? Que o menor pecado que a gente comete, a gente está ferindo a Deus. E essa é a gravidade. E como você vai reparar Deus, que é santo, que é sagrado? Então, essas ferimentas no corpo de Jesus, na visão, como que ele sofreu com o ouvido? Xingo,
Cara, tem quantas pessoas já falaram assim, ó, essa palavra doeu mais que se eu tivesse apanhado. Não é isso daí? Aquilo que a pessoa falou me machucou mais se tivesse me dado uma surra. Ele xingou aqui, meu irmão. E aí lembra que ele é puro, santo. É diferente de eu chegar e ofender uma criança e machucar uma criança verbalmente, de eu machucar. E Jesus era mais puro que uma criança, então aquele xingo, aquelas blasfêmias, cuspida na cara. Aí, na língua, colocaram Santo Afonso na Paixão de Cristo, ele fala o tipo de fel, que, se eu não me engano, era fel de bode não, búfalo, que é o fel mais amargo que existe, que foi colocado ali, né? E ele com quantas horas que Jesus não tocava numa água, não bebia uma água, meu irmão, estava ali, aí o cara vem e coloca fel amargo e vinagre. Então a língua dele é purificada para quê? Para purificar os nossos palavrões, as nossas mentiras, os falsos, os julgamentos falsos. Tem uma palavra, juízo temerário. Cara, isso está em nós. Eu vejo alguma coisa ali, eu tenho um juízo temerário daquilo ali, eu faço um juízo. Então tudo tem um sentido, o tato dele, né? A pele, a mão dele ali, ó. Essa é uma das maiores dores aqui. Fala quando já está ali. Por que eu falei do salto alto? Porque além de toda essa trajetória dele, ele vai e fica sustentado somente no prego. Cara, dá para imaginar isso? Todo o peso do seu corpo que já estava destruído, agora sobre um prego. E aí, porque assim, tem dores nossas aqui que tem um alívio. Por exemplo, o câncer, né? Sempre que eu falo de câncer vem o Glória na minha mente, que a gente viu todo o sofrimento físico dele, mas a pessoa em algum momento ela consegue um alívio, seja com uma morfina, né? Seja um tempo ali que a pessoa acorda ali, mas o sofrimento de Cristo do começo ao fim foi sem alívio. Aqui, a dor de, cadê meus amigos? Diz que no caminho da paixão de Cristo, sabe qual foi a maior dor que ele sentiu? Santo Afonso fala isso, ver a mãe dele. Jesus sofreu ao ver Nossa Senhora vendo ele daquele jeito. Jesus sofreu vendo a mãe dele sofrer com ele. Aquela cena, né, do filme que os dois olham ali, parece que vem uma força sobre ele, e vem, com certeza vem, mas ele sofre. Ele padece de ver a mãe, a rainha, aquela que carregou ele. Diz Santo Afonso no Glória de Maria que quando Nossa Senhora dava banho em Jesus, quando ele era pequenininho e ela tocava na mão dele, ela já via aquela mão que um dia ia ser crucificada. Quando Nossa Senhora lavava a cabeça de Jesus, ela já sabia. Por quê? Porque Santo Alberto Magno diz que Nossa Senhora, quando ela recebe a visita do anjo, é explicado para ela tudo o que aconteceria com ele, com ela e com a igreja até o final dos tempos. Por isso que tem alguns místicos, e o Monsenhor João Clá defende isso no Quem Conhece São José, que a conversa de Nossa Senhora com Jesus durou aproximadamente 8 horas. Não foi um negocinho ali, ele veio e trouxe. Irmão, foi revelada muita coisa para a Santíssima Virgem ali. Então ela dava banho nele. Por que ela desespera? Essa era a passagem da Bíblia que mais me incomodava. Lucas 2, quando fala que Jesus se perde e Nossa Senhora está, tem uma palavra, não é desesperada, aflita. Nossa Senhora está aflita. Fala, mas não é uma aflição de uma... Porque eu sempre ouvi os pregadores, os padres falando que era uma aflição de uma mãe que perde o filho. Já é uma dor isso, não é? Pelo amor de Deus. Eu vi agora, abri a internet ali, uma menina subiu, foi trabalhar em Londrina, não voltou. 16 anos, uma aflição disso daqui, já é uma aflição, mas aí você vai estudando mais sobre a Virgem Maria, sobre Jesus, você vai vendo que as atitudes dele é totalmente diferente da nossa. E aí, até que um dia eu toquei, não lembro qual livro que explica qual que é a aflição que Nossa Senhora sentiu. Lembra que eu falei que esse santo São Alberto Magno, ele defende que quando ela é visitada pelo anjo, ali é falado para ela tudo o que aconteceria com Jesus. No tratado traz isso também da verdadeira devoção. E aí fala que Nossa Senhora pediu para participar da salvação.
Por isso ela é corredentora. Ela pediu para participar da salvação, que ela queria estar unida a Cristo, na salvação dos homens. Qual que era a aflição de Nossa Senhora? Jesus se perde, e aí ela não está perto. Então o que vem no coração dela? Eu fiz alguma coisa errada e Deus está me castigando. Olha isso, olha como era o coração da Santíssima Virgem Maria. Eu fiz alguma coisa errada, dei alguma brecha. Olha a humildade dela, e ele está sendo sacrificado e eu não estou perto. Essa era a aflição de Nossa Senhora. E aí ela vai ao encontro do Cristo e ela faz uma pergunta para Jesus: não sabia que eu e teu pai estávamos à tua procura? Jesus responde com uma outra pergunta. Ele não responde com uma afirmação: não sabias que eu devo me ocupar? Aí eles falam assim, que São José e Nossa Senhora são levados ao desafio de amar Deus sem entender. A todo santo, todo homem e mulher de Deus que se aproxima de Cristo vai viver um momento na sua vida que você vai ter que amar Deus sem entender, sem ter resposta daquele acontecimento. E se São José não foi preservado disso, se a Virgem Maria não foi preservada disso, não pensa que eu e você vai ser. E é o momento mais difícil. Alguns chamam de noite escura da alma, que é continuar com Deus mesmo sem ter resposta. É uma notícia agora, né? O pessoal aqui conhece, você que colocou o vídeo da Lucinha lá, falando do câncer dela, alguém estava lá? Maria Helena? A Lucinha, nossa amiga, caminhou com a gente aqui, está com câncer, fazendo o vídeo dela. Eu fui na casa dela esses dias e ela falava assim, né, Zé? Uma coisa eu não quero, perder o céu. Pô, a pessoa entendeu, irmão. A pessoa entendeu, com todo esse sofrimento, uma coisa eu não quero, Guilherme: perder o céu. E isso é uma graça que Deus dá. Então vamos lá para as dores na alma. As causas da dor interior, Salmo 21. Nossa, quase 9 horas já, velho. Salmo 21. Salmo 21, versículo 2. Meu Deus, por que me abandonastes e permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? A oração de Jesus. Todo o salmo em especial, e por isso Santo Agostinho escreve, né, os 3 livros dele sobre o Salmo, até os 50, está relacionado a Jesus Cristo. Aqui é a dor da alma. Eu nunca tive isso, mas eu sei que tem pessoas aqui que já passaram por depressão, crises. Eu estou atendendo um rapaz que está tendo crise de ansiedade. E uma pessoa que atendia na ambulância pessoas, quantos jovens ele falava, eu atendi com crise de ansiedade, e eu pensava que era bobeira, eu pensava que era frescura. Mas agora eu vivendo isso daqui. Então a dor da alma, de sentir o abandono de tudo. A pessoa tem tudo, né? Às vezes tem tudo, tá tudo, tem uma família linda, tem uma condição boa, mas se sente abandonado. Todos os pecados da humanidade inteira. Por que ele se sofreu? Uma das consequências, porque ele assumiu todos os pecados da humanidade inteira e carregou isso daqui, irmão. É uma carga muito pesada. Eu não sei, eu acho que é o Cassandra. Depois de uma pregação dessa, quando a gente faz uma pregação de denúncia do pecado, de conversão, rapaz, quando a gente prega um retiro, demora quase uma semana para voltar o nosso físico aqui. A gente fica assim, rapaz, que cansaço que é esse? O cansaço físico de você bater concreto, de você carregar a carriola, você dormiu, você acorda bem. Nossa, é só uma noite de sono resolve aquilo. Mas a entrega de você querer que a pessoa tenha, porque às vezes você quer fazer, pelo menos no meu coração existe essa sede. Toda vez que eu prego, eu tenho uma certeza no meu coração, Deus pode mudar uma vida. Então eu não posso dar menos, eu não posso colocar limite. Desde o estudo antes, eu preciso dar o meu melhor. Então seja um retiro, seja uma pregação, mas você sente vazio. Agora imagina um padre agora, os padres que fazem essas, como que é essa multirão de confissão.
Pô, os caras saem arrebentado, porque é todo mundo descarregando ali pecado. Um atendimento que você pega pesado aí, que a pessoa vem ali com aquela vida, você vai rezar, você fica atordoado, você fica, nossa. Agora ele assume, não é só da humanidade que vivia com ele naquele tempo, rapaz, era até o final dos tempos, e não era pecadinho leve. Ele assumiu na alma dele aqueles que abusaram de crianças. Meu irmão, vocês estão vendo que essa inteligência artificial está chegando a ponto. Eu vi esses dias uma máquina que faz uma cirurgia, uma mão mesmo de um médico, que ela consegue fazer uma cirurgia naquela penugem do ovo. Tem um nome aquele negocinho, né? Dentro da casca não tem um negocinho, uma pelezinha ali. Consegue fazer uma cirurgia ali sem ferir aquele negócio. Só que você pega, por exemplo, o Hitler. Quantas abominações eles fizeram com aquele pessoal, com aqueles judeus, meu irmão. Quanta cirurgia, quantas aberrações eles fizeram, que foi escondido da humanidade, que a gente não tem estrutura humana. Esse caso agora dos Estados Unidos, Epstein aí, alguém viu alguma coisa disso daí, alguma notícia disso? Não. Quanta coisa macabra. O pessoal que estava na formação com o Euclides aqui o ano passado, ele soltou umas coisas dessas, mas ficou impactado, né? Pessoas que comiam carne humana. Lembra disso, Maria? Lembra, Diego? Um lado, os dois lados que tinha ali da maçonaria, ele trabalhava e falava coisa que a gente fala, não, isso aí não existe não. Não existe não, tá aí, ó, mais de acho que 1 milhão de arquivo, de coisa ali documentada. Só que o pior, eles não soltaram. Soltaram ali, e eu nem fui atrás, queria ver o documentário do Brasil Paralelo, mas não consegui achar tempo ainda. Que é de 20 minutos que os caras soltam uns negócios pesados de criança. Isso a gente já sabe, né? De abuso de criança, de tráfico de criança. Não tenha dúvida, meu irmão, que esses tráficos, essas criançadas que somem aí. Na minha época de criança, passava ainda na propaganda, né? Os desaparecidos, lembra disso? As crianças desaparecidas, a gente já morria de medo. A avó falava, não, cuidado com o carro preto, que se alguém te chamar, a gente, não, isso daí só acontece lá em São Paulo, só acontece em cidade grande. Quantas cidades pequenas sumiu criança, cara? Você vai aí, pra onde essas crianças foram? Quantos vídeos tem de criança sendo raptada? Aqui, quando a Damares assumiu o ministério, qual que foi o ministério da mulher que ela assumiu? Quando, na época do Bolsonaro, que ela começou a abrir ali o que acontece lá no Marajó, tráfico de bebê, gente que comprava bebê para ter relação sexual com bebê, aqui no Brasil, aquela desgraceira lá no Marajó, que eles vendem as crianças lá nos barcos, todo mundo sabe disso, ninguém faz nada. Jesus via tudo isso. Jesus via o meu. Por que a Bíblia fala assim, Apocalipse 3,16, que os mornos serão vomitados? Porque o frio é aquele que não conhece a palavra de Deus. Mas quem que é o morno? Aquele que foi iluminado pela verdade, aquele que agora sabe que isso ofende Deus, aquele que agora sabe que Deus está pedindo isso para você agora. Ah, mas não é um pecado, Guilherme. Mas Deus está pedindo isso para você. Deus está pedindo isso para mim, para quê? Porque Ele quer nos dar o céu. Quando você olha para esses homens, falei, a mãe de Santa Teresinha era tão radical, tão violenta com as filhas dela, que teve filho dela que morreu, porque o Martim? Luiz Martin, eu sou caipira, Martin é Martim para nós, né? Ele tinha que achar uma ama de leite, e se não fosse católico, ele não deixava ir para achar uma ama de leite. Olha a radicalidade dos caras para não deixar a criança 1 ano sendo criada por pagão. Santo, filho. Nós aqui somos bonequinho de plástico. As renúncias que a gente faz aqui é coisa de... Meu irmão, se esses caras verem as nossas renúncias, ficar sem café, ficar sem açúcar, rapaz, Satanás vinha bater em nós. Acho que vocês estão fazendo muito ficar sem refrigerante. Os caras dão risada de nós, cara. Na moral. Então, olhando para aquilo que Cristo passou, é aqui que nós vamos ter força. Segunda coisa, o caso específico dos judeus e dos outros que participaram do pecado de matá-lo.
especialmente o caso dos seus discípulos, para os quais sua morte era algo de que se envergonhavam. Isso daqui doeu a alma de Jesus, cara. O povo dele, os judeus para que ele veio, que estava matando ele, que não aceitou ele, e uma dor maior. Cadê os seus amigos? Isso não dói, irmão? Padre Léo falava assim: um inimigo pode te ferir, mas um amigo pode te matar. Não é mais dolorido a traição de um amigo? É ou não é? Não é? Na alma, a dor aquele que, Jesus, o Salmo fala assim, né? Aquele que comia comigo na mesa me traiu, levantou o calcanhar contra mim. Judas. Ô, irmão, é dolorido, hein, quando Deus permite isso daqui, alguém da tua casa, alguém da tua confiança ali. Só que isso acontece com a gente também, a gente decepciona as pessoas, né, que a gente ama. Isso doeu na alma de Jesus. A perda da sua vida corporal, pela própria natureza das coisas, é algo que a natureza humana foge com pavor. O que é isso? A morte. Naturalmente ele tinha esse asco de morrer. Essa questão de saber que ele ia ter... Por isso que ele angustia. Ô Isaac, você tá roubando a cena aqui, velho. Tá difícil aqui. Sei que você é bonitinho, o tio aqui não dá pra competir, mas ajuda eu aí. Devolve pra mãe aí, senão o povo não consegue. Tô falando... Senta lá o pai ali com a mãe, não tem problema não. Porque isso daqui é muito sagrado para ser jogado de qualquer jeito. Você vê que naturalmente, por mais que a pessoa seja forte, se vem essa notícia, câncer, a gente já não treme na base? Sim ou não? Sim. Irmão, pode ser um homem de fé, uma mulher de Deus, cara. A tua esposa, você saiu o laudo aqui. A pessoa, rapaz, então naturalmente, e Cristo também passou essa angústia. Cristo também se angustiou, ele sentiu na alma, porque existe uma aversão nossa. Por quê? Porque o homem não foi criado para morrer. Os quatro dons preternaturais de Adão: imortalidade, impassividade, ciência profunda. É difícil aí, Isaac. Voltou aí. Vou fazer uma autoflagelação aqui para nós voltar para a pregação aqui. Jesus tinha tudo isso elevado, gente. E ele sofre, ele se entrega. Para encerrar, pega comigo Mateus 20, 22, a gente fazer um momento com a cruz. Mateus 20. Então você está preparado para sofrer, Gui? Não estou falando isso. Não estou preparado para sofrer. Uma coisa é você estava anunciando aqui, outra coisa, a hora que vem uma parada ali, a morte de alguém. Mas eu preciso ser sincero com você, que nós vamos sofrer. E é só unido à cruz de Cristo que nós vamos encontrar sentido. Sentido, não é alívio, não é que as coisas vão ser resolvidas, mas sentido para passar pela dor. Mateus 20, versículo 22. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. Eles não sabiam que ele estava falando aqui. Eles responderam ali na loucura: sim, nós podemos, sim. Mas depois eles tiveram que passar por esse cálice. São João Crisóstomo fala: o reino não se alcança por honra, mas por sofrimento unido a ele. O reino dos céus não se alcança por honra. O que é isso? Ser famoso aqui na terra. Eu sou um missionário, eu sou o fundador da comunidade, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o músico, Não é por fama, não. Pior ainda, quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. Quando eu olho para a minha vida, eu tremo. Por isso que quando eu vejo meus filhos assim, eu falo... Hoje mesmo, umas brechas aí de ver os caras falando algumas coisas perto das crianças, não corrigir. E quando eu olho para uma Santa Terezinha, que foi criada dessa postura... Por quê, gente?
Por que a gente usa os santos? Olha aqui, guarda isso que eu vou falar. Nós não podemos ter como referência os nossos vizinhos. Ah, meu vizinho, se você comparar a tua vida com o teu vizinho, você vai achar que você está bom. Agora, se você comparar a tua vida com aqueles que ganharam o céu, você vai ver como eu vejo que eu estou muito fraquinho. Santo Antônio de Pádua, num sermão dele, tem uma passagem em Zacarias que fala assim, que Deus vai iluminar com a lanterna Jerusalém. Santo Antônio fala, o que significa isso? Significa que no dia que a gente morrer, a nossa vida vai ser comparada com um santo que morreu naquele dia, no mesmo estado nosso. Tem muita gente no céu que não é canonizado pela igreja. Então vai pegar um esposo, vai pegar um pai de família que está no céu, uma pessoa que não deixava de ir na missa por causa de chuva, era a pessoa que andava 10 quilômetros para estar na missa, às vezes descalço, porque sabia o valor da Santa Missa. Era a pessoa que não brincava, que quando era iluminada uma verdade na mente dela, ela não negociava com aquilo, imediatamente ela se convertia. A quaresma é um tempo de conversão. Então quando eu vejo uma pessoa falando um palavrão perto da minha criança, perto do meu filho, uma impureza entrando ali, e eu sou omisso, eu tenho um respeito humano, eu me calo diante daquilo, porque eu estou tão envolvido na correria, eu acho que aquilo é bobeira, eu tenho que caminhar de mão dada com o mundo, eu tenho que ser legal. E eu olho para uma mãe da Santa Teresinha, eu falo, ela não brincou. Quando eu olho para um Dom Bosco, ele colocou uma regra, aqui nessa escola só entra gente vestida modestamente. E os bispos falam, não, você está julgando as pessoas. Não, aqui é assim, porque me foi revelado o inferno e o céu, e eu sei que muitas pessoas foram para lá por causa do tecido. Ele fala isso. E quando ele falava sobre a modéstia, as mulheres queimavam as roupas, porque ele viu no inferno pessoas que ele aconselhou mudar de roupa. A pessoa falou, não, isso daqui é pessoas que entraram no casamento com roupa profana e foram lá, e ele alertou, não vai com essa roupa. Isso nós estamos falando de 1800, que tipo de roupa que era? Eclesiastes 19:27, o riso dos dentes, as vestes do corpo e o piscar dos olhos revelam um homem. O olhar de Deus. Agora, esse tipo de pregação você não acha na mídia. Por quê? Porque eu sei que vai ser cobrado de mim. Não adianta a gente dar doutrina, catecismo, ensinar os dogmas marianos se a gente não consegue mudar essas coisinhas. Meu irmão, é essas coisinhas que vai nos pegar. Não pensa que é bobeira, que é a radicalidade da comunidade. Isso daqui é baseado em nós podemos trocar uma ideia lá fora. E eu te dou argumento bíblico e desses homens que tocaram nessas coisas. Sermão de Santos, sermão de São Vicente Ferrer, São João Maria Vianney. Homens que não brincavam no púlpito. Não brincavam. Se você for lá na minha casa, você vai ver um quadrão do juízo final. Os apóstolos reunidos, o inferno, o purgatório, o céu. E algumas horas nós pegamos as crianças e leva eles ali para meditar, principalmente quando está brigando demais, né, dona Tereza Maria? Por que a gente não preserva as crianças de velório? Porque não vai assustar a criança, né? Não leva. Não, mas ver a Anitta rebolando pelada e na Madonna ela fazer ritual de feitiçaria, de desgraceira, não escandaliza. Mas levar a pessoa para o velório, porque ela vai passar por isso, pela morte. Esse é o mundo real. Essa geração tá desse jeito, essa geração patife, pífia, porque vive numa ilusão. Evangelho de hoje, os filhos vão julgar os pais. Você prestou atenção nisso daqui, cabeça? Sabe o que é os filhos que vão julgar os pais? As mães que tomaram anticoncepcional, que não tiveram aqueles filhos que Deus sabe, e eles vão estar no dia do juízo. Os filhos vão julgar os pais. Está no evangelho de hoje. Olha que loucura. Sabedoria. Vamos lá para a sabedoria. Eu quero te mostrar outra coisa. Sabedoria, capítulo 4.
Você já está no Sabedoria 4? Vamos pegar na mesma página, 3,13. Feliz a mulher estéril, mas pura de toda mancha, que não manchou seu leito conjugal. Quantas coisas mancha o leito conjugal hoje, hein? Quantas gente defendendo aí sexo de todo jeito. Ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas. Feliz o eunuco cuja mão não cometeu o mal, que não concebeu iniquidade contra o Senhor, porque ele receberá pela sua fidelidade uma graça superior, e no templo do Senhor uma parte muito honrosa, porque é esplêndido o fruto dos bons trabalhos, e a raiz da sabedoria sempre fértil. Quanto aos filhos dos adúlteros, a nada chegarão, e a raça que descende do pecado será aniquilada. Misericórdia. Ainda que vivam muito tempo, serão tidos por nada, e finalmente sua velhice será sem honra. Caso morram cedo, o que é isso? Suicídio. Não terão esperança alguma, e no dia do julgamento não encontrarão nenhuma piedade, porque é lamentável o filho de uma raça injusta. O que eles vão falar? Que a pessoa que tirou a sua própria vida, enquanto não der o tempo dela, que era para ela viver aqui na terra, ela não é julgada ainda. Quatro. Mas vale uma vida sem filhos, mais rica de virtudes, sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Quando está presente, imitam-no, quando passada, desejam-no. Ela leva na glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates. Mas para nada servirá, ainda que numerosa, a raça dos ímpios. Procedendo de renovos bastardos, não estenderá raízes profundas, não se estabelecerá numa base sólida. Ainda por algum tempo estenda seus ramos, estando instavelmente assentada, será abalada pelo vento, e pela violência das tempestades será desarraigada. Os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento, o fruto deles será inútil, verde demais para ser comida e impróprio a qualquer uso. Presta atenção agora. Porque os filhos nascidos de uniões ilícitas serão no dia do juízo testemunhas a depores contra seus pais. Por quê? Porque eu nasci sem o meu pai e a minha mãe perto, cara. Quanta desgraceira entrou na minha vida se eles tivessem vivido, guardado os mandamentos de Deus. Abuso, eu não tive proteção, fui jogada aí. Quantas coisas a gente teve que aprender na raça, ir pra rua aí. Meu irmão, que era pra ter ali alguém pra me ensinar a ser homem. Quanta boiolagem entrou, brinco, frescura. Tava falando para as mulheres que alisavam o cabelo. Se eu tivesse um homem de verdade em casa, que desse uns murros em mim, quando eu gritava com a minha avó, quando eu era desobediente ali, não tinha um homem ali para pegar e descer a lenha em mim e dominar o perfil ali, a violência ali, e falar: opa, aqui não, rapaz, aqui você não manda, você não coloca um prato de comida aqui. Então, por quanta consequência entrou por não viver os mandamentos de Deus. Por isso é uma graça poder casar dentro da igreja, conhecer os mandamentos de Deus. Isso, meu irmão, as pessoas que tiveram isso, que começam a vida certa, já tem muito quilômetro na frente aí, hein, de purgatório que era para não ter. Sabedoria, ainda estamos no Sabedoria 5, versículo 4, versículo 12. Olha a pornografia aqui. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral, e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. A fascinação, aquilo lá, quantas coisas que eu vi há anos atrás, meu irmão, de pornografia que não sai da minha cabeça, faz anos, rezando. Beleza moral, um comportamento diferente, mina uma alma ingênua. Sabedoria tem muita coisa, hein? Para encerrar, agora é sério. Vira a tua Bíblia aí. Eu costumo falar, vocês já ouviram eu falar isso daqui. São Pedro pergunta para Jesus: Jesus, nós abandonamos tudo para te seguir. Mateus 19. O que nós vamos ganhar com isso? Olha que pergunta, hein? Nós abandonamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus fala assim para ele:
Vai ter 12 cadeiras no dia do juízo, vocês vão ajudar eu julgar as nações. São João Maria Vianney fala que aqueles que forem fiel a Deus, no sermão dele sobre o juízo final, eu tenho esse livro aqui na comunidade, vai ajudar Jesus a julgar a sua geração. E as pessoas que zombaram da tua fé, você está indo para o Senado, você vai ficar louco igual aquele povo, daqui a pouco você está andando de saia, daqui a pouco você está tendo um monte de fio, Ele fala assim, se essas pessoas que zoaram da tua fé, questionaram a tua entrega, não mudar de vida até o final da vida deles, antes deles ser condenados no inferno, eles vão ter que vir diante de você e pedir perdão pelos que eles fizeram. E eu vou te mostrar na Bíblia que nós vamos estar lá. E eu vou estar lá em nome de Jesus. E vai ser mostrado o nego que zombou, que estava aqui e falou, rapaz, esse cara é louco. Essa pregação aqui vai pesar no dia do nosso juízo, para mim e para você. Pode ter certeza. Sabedoria 5, versículo 5. Sabedoria 5 inteira fala do justo que foi salvo. Vamos do 1. Sabedoria 5:1. Então com grande confiança o justo se levantará em face dos que o perseguiram e zombaram dos seus males aqui embaixo. Opa, aqui embaixo é o que? Na terra, então ele não está aqui. Salomão está falando de algo que vai acontecer. Diante da sua vista serão presos de grande temor. Nossa, o Diego tá lá, eu achava que o cara era maluco, mano. Ele tá lá junto com os apóstolos, e tomados de assombro ao vê-lo salvo, contra sua expectativa. Tocados de arrependimento dirão entre si, e gemendo na angústia da sua alma, dirão, ei-lo aquele de quem outrora escarnecemos, e a quem loucamente cobrimos de insultos. Considerávamos sua vida como uma loucura, e sua morte como uma vergonha. Nossa, morreu, o cara falava que rezava, morreu cedo. Como, pois, ele é do número dos filhos de Deus, e como está seu lugar entre os santos? Portanto, nós nos desgarramos para longe da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição. Aí ele vai descarregar aqui, meu irmão. Como que ele vê o justo lá? Se diz que um vai ser colocado à direita, outro à esquerda, porque está lá na frente junto com os santos julgando. É por isso que nós estamos lutando, irmão. Não é só para ir para o céu, que já é uma grande graça. Imagina isso. Olha o que Deus promete para mim e para você. São Francisco tinha um tema da pregação dele que ele amava falar. Por bens passageiros se sofre penas eternas. Bens passageiros. Um vídeo pornográfico, uma aposta, um gole, uma tragada, um olhar, aí Jesus vem e... antigamente era olho por olho, hoje eu falo, se olhar com vontade de cobiçar, já pecou. Putz grilo, mano, aí estão lascados. Por isso que Jesus andava assim, ó. Por isso os evangelistas falam assim, ó, Jesus levantou os olhos. Olha que detalhe besta na Bíblia. Jesus levantou os olhos. Por que o evangelista narra isso? Santo Afonso fala isso no Tratado da Castidade, porque Jesus só andava com os olhos baixos. Então quando ele levantava os olhos, os discípulos percebiam, opa, ele levantou os olhos. E eles narram isso. Pureza no olhar. Vontade de céu. Vontade de céu. Fica de pé. Meu Deus. Meu Deus, por que me abandonar? Não dá nem para falar isso. Somos nós que abandonamos ele. Sou eu que abandono ele.